Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 250 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 738, 739, 740 e 741 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a discorrer sobre a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, temos que o artigo 738 da Consolidação das Leis do Trabalho nos diz que os procuradores, além dos vencimentos fixados na tabela constante do Decreto-Lei número 2.874, de 16 de dezembro de 1940, continuarão a perceber a percentagem de 8% por motivo de cobrança da dívida ativa da União ou de multas impostas pelas autoridades administrativas e judiciárias do trabalho e da Previdência Social. Nos diz ainda o artigo 738 seletista, dessa feita em seu parágrafo único, que essa percentagem será calculada sobre as somas efetivamente arrecadadas e rateada de acordo com as instruções expedidas pelos respectivos procuradores gerais. Implica em análise deste artigo 738 consolidado que a emenda constitucional número 1, de 17 de outubro de 1969, em seu artigo 196, nos informa que é vedada a participação de servidores públicos no produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa. Nesse sentido, nós temos que, desde outubro de 1969, o artigo 738 da Consolidação das Leis do Trabalho não cabe mais no ambiente jus-operário brasileiro, porque não há mais como haver a participação de servidores públicos no produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa. Portanto, os procuradores terão apenas e tão somente os vencimentos fixados pelo Decreto-Lei número 2.874, de 16 de dezembro de 1940, atualizados de acordo com as normas relativas à Procuradoria da Justiça do Trabalho vigentes. Nos diz o artigo
739 da Consolidação das Leis do Trabalho que não estão sujeitos a ponto os procuradores gerais e os procuradores de forma em geral. As atribuições do Ministério Público do Trabalho se encontram previstas, como já vimos em nossas aulas anteriores, pelos artigos 127 e 128 da Constituição da República Federativa do Brasil, pela Lei Complementar número 75, de 12 de março de 1993, e pela Lei número 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, conhecida como Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Nesse sentido, o artigo 739 nos traz regra já existente nessas outras legislações que não estão sujeitos a ponto os procuradores gerais nem os procuradores da Justiça do Trabalho de uma maneira em geral. Nos diz o artigo 740 da Consolidação das Leis do Trabalho que a Procuradoria da Justiça do Trabalho compreende de uma Procuradoria Geral que funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho, e de 8 procuradorias regionais que funcionarão junto aos tribunais regionais do trabalho. Aqui cabe novamente aquela observação de que há uma necessidade premente de se criar um Código do Trabalho e um Código de Processo do Trabalho para que a legislação trabalhista brasileira se quede enxuta e livre de inseguranças jurídicas como as que nós temos visto durante todo esse nosso desenrolar desse curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Vejam bem que esses artigos que nós estamos a estudar na aula de hoje, todos eles deveriam ter sido atualizados e mesmo em algumas hipóteses deixados de lado pela reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, e que deixou transcorrer inalbes essa oportunidade. Portanto, vejam bem, o artigo 740 da Consolidação das Leis do Trabalho deveria ter sido atualizado nos seguintes termos. A Procuradoria da Justiça do Trabalho compreende uma Procuradoria Geral que funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho, e de 24 procuradorias regionais, uma para cada Tribunal Regional do Trabalho hoje existentes. Naquela época, haviam 8 tribunais regionais do trabalho somente, e, portanto, há uma procuradoria regional para cada Tribunal Regional do Trabalho existente naquela época. Atualmente são 24 tribunais regionais do trabalho e, portanto, serão 24 as procuradorias regionais, uma para cada Tribunal Regional do Trabalho, e não 8, como consta do artigo 740 da Consolidação das Leis do Trabalho, que merecia ter sido atualizado pela reforma trabalhista e não foi. Nos diz o artigo 741 da Consolidação das Leis do Trabalho que as procuradorias regionais são subordinadas
diretamente ao Procurador-Geral. Dessa forma, todas as 24 procuradorias regionais existentes, cada uma funcionando junto a um Tribunal Regional do Trabalho, são tecnicamente subordinadas diretamente ao Procurador-Geral da Justiça do Trabalho. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 250 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.